Para você, o que é uma tradução ruim? Hoje eu vou dar minha opinião aqui. Vamos lá? Bem-vindos de volta! Meu nome é Nathalie Guerart e esse aqui é o Natividade, nosso canal para falar de tradução, mercado editorial, livros e outras coisas mais. No vídeo de hoje eu quero propor uma reflexão do que vocês consideram uma boa tradução ou uma tradução ruim. Então, há um tempo eu vi um vídeo do Tavião, naquele Coisas que eu Vivi, que eu fiz até uma resposta para ele, então eu vou deixar o vídeo dele aqui nos links e a minha resposta aqui no card e nos links aqui na descrição também, que ele fala um pouco sobre má tradução e ele dá um exemplo ótimo, que é a tradução do yes, 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 numa cena de sexo, como sim, 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 né? E que não cabe nesse contexto. Obviamente, a tradução de yes é sim, ou pode ser sim, mas dependendo do contexto, pode ser mais um monte de coisas. Tipo, você fez o seu dever de casa? Fiz. E realmente, yes, 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 não é sim, sim, sim. Tudo depende do contexto. Então, quando a gente está traduzindo, a gente tem que estar o tempo todo se perguntando: é assim que eu falo? É assim que é usado? Para que a gente faça um texto que não cause estranheza no leitor. Vocês querem ver uma palavra, uma expressão que acabou caindo na boca do povo e que eu acredito que tenha sido por conta de uma má tradução, que é o ser abusado. Ser abusado em português significa ser atrevido. Então, quando eu digo assim, fulaninho de tal foi abusado quando era criança, tudo que eu estou dizendo é que ele foi atrevido quando ele era criança. Se eu quero dizer que essa criança was abused, eu vou dizer que ela sofreu maus tratos, que ela sofreu abuso, que ela foi vítima de abuso. Lógico que dependendo do contexto e da construção da frase, porque abusado é um adjetivo que significa atrevido, insolente, tudo. Só que hoje em dia você vê na imprensa o tempo todo o ser abusado usado como a pessoa que sofreu abuso e ainda por cima sexual. Quando a gente quer dizer que o abuso foi sexual, a gente usa a palavra sexual. Em inglês a mesma coisa. Os maus tratos, eles podem ser psicológicos, eles podem ser físicos e eles podem ser sexual, pode ser um abuso de poder. É uma expressão que acabou ficando de uso corrente, mas que está errada de acordo com a gramática normativa. Então, o que eu tenho visto que pode acontecer numa tradução com o uso esse ser abusado, equivocado, que já caiu aí na boca do povo, é que às vezes a gente está com um texto na língua de partida que não tem nenhuma conotação sexual no abused, e quando a gente passa para o português, isso pode acabar vindo. Então, a gente está inserindo um significado no texto que não tinha no original. Então, eu preciso ter muito cuidado. E uma vez que a gente saiba que essa construção é errada gramaticalmente, segundo a norma culta, vamos evitar usá-la nos nossos textos. Vamos botar a cabeça para pensar, colocar vítima de abuso, sofreu maus tratos. Não acredito que reverter, porque eu acho que já caiu na boca do povo, mas fazer textos mais interessantes e corretos. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link do blog Língua à Portuguesa, que faz uma explicação ótima sobre essa expressão, ser abusado. Por que não deve ser usado? Uma explicação muito melhor do que a minha, embora seja rápida e fácil de entender. Tá bom? Para mim, uma tradução ruim é aquela que realmente não flui, que causa um monte de estranheza, que quando você tá lendo você não consegue curtir. Lógico que eu sou uma leitora atípica, porque eu trabalho com isso. Então, para mim, ler por prazer é muito difícil, porque eu acabo tendo um olhar mais crítico em relação ao texto, por mais que eu tente me desvencilhar disso, porque eu amo ler. Uma tradução, ela pode estar ruim por uma série de motivos, tipo, está muito colada na língua de partida, trazendo estruturas dessa língua que são estranhas ao português, traduzindo expressões idiomáticas ao pé da letra, usando muitos pronomes possessivos, pessoais,
que pesam no texto. O português nem sempre pede esse excesso. Na verdade, o português não precisa desse excesso de pronomes que o inglês precisa. Também, às vezes, o tradutor usa colocações erradas. Enfim, uma série de coisas que aí um leitor normal, um leitor que não tem essa visão crítica que quem trabalha com língua acaba tendo, às vezes gosta da história, mas ele fala assim, ai, não tô gostando desse livro, não tá rolando, a história é até interessante, mas não tá prendendo a minha atenção. Essas estranhezas, embora talvez elas não sejam conscientes no leitor, ela pode afastá-lo da leitura. Então vamos tentar evitar isso no nosso texto. Eu separei aqui umas frases que eu, como leitora, peguei em alguns livros que eu leio, que eu costumo marcar coisas que eu acho interessantes, palavras que eu acho que podem enriquecer o texto, e também marco algumas coisas que causam estranheza, até para tentar não usar as ruins e usar as boas soluções. Eu vi uma frase que estava assim: devem haver flores. Essa frase gramaticalmente está incorreta. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal e essa impessoalidade é transferida para qualquer verbo auxiliar que esteja acompanhando ele. Então deveria ser deve haver flores. Outra, essa de colocação. Você deve ter feito um erro. A gente comete erros, a gente não faz erros. Então, em inglês é make a mistake, mas em português é cometer erro. Que nem, tipo, make a decision. Você não faz uma decisão, você toma uma decisão. Então, essas coisinhas a gente tem que ter cuidado. Essa também é ótima. Eles têm estado se preparando para isso. Isso, assim, é um erro clássico de um erro de tradução do present perfect. No caso do livro que eu estava lendo, o correto seria eles já estão se preparando para isso há muito tempo. Então, eles têm estado se preparando, é uma construção bem estranha para mim. No livro de Job, na Bíblia, a gente sabe que hoje em dia, nos textos modernos, a gente não costuma traduzir nomes. Mas os nomes antigos de reis, os nomes da Bíblia e tudo, isso é traduzido. Então, é o livro de Jó que está se referindo aqui. Aliás, teve uma tradução há pouco tempo que eu fiz para uma editora, e aí tinham 2 gêmeos, e eles tinham nomes dos evangelistas. Eu não me lembro exatamente, eram 3 gêmeos. Eu não me lembro quais eram os nomes, mas eles falam isso, que era em homenagem, né, aos nomes bíblicos lá dos evangelistas. E aí eu coloquei uma observação para a editora. Ou vocês tiram essa observação, ou vocês traduzem o nome dos meninos, porque não vai ficar sem sentido se a gente mantiver Matthew em vez de Mateus. Eu não me lembro se era esse o nome, mas enfim, era isso. A bolsa d'água arrebentou. A gente fala que a bolsa da mulher grávida, geralmente ela rompe ou ela estoura. Eu nunca vi arrebentar, então me causou estranheza e aí eu marquei no livro. Deixa eu ver. Essa me soou muito estranha. Também creio que fulano está se pondo sentado. Eu achei essa estrutura muito esquisita. Então eu acho que eu não tenho acesso ao original para ver o que estava lá. Mas eu acredito que eu creio que fulano também estava se sentando. Ou estava sentado, mas se pondo sentado eu achei. E uma que é muito comum, que eu já li em vários livros e que as pessoas estão começando a usar porque acabou aparecendo em muitos livros mesmo, que é girar nos calcanhares. Se você parar para pensar, o que é girar nos calcanhares, né? E pra gente, assim, girar é girar mesmo, né? É dar 360. Então, quando a gente diz someone turns in his or her heels, a gente quer dizer que ela deu meia volta e foi embora. Então, esse girar nos calcanhares foi uma tradução que ficou bem próxima do inglês, né? Quis usar a palavra calcanhar por causa de heels, quis usar o turn, que é virar, e ficou uma coisa estranha, mas que aparece em muitos livros. Bom, como eu disse, os leitores geralmente eles não se prendem nesses detalhes e muitas coisas que causam estranhezas para nós, profissionais da língua, muitas vezes não causam estranheza para eles e de tanto que eles ouvem, aquilo passa a ser comum. Mas eu acho que é a nossa obrigação ter cuidado com essas coisas. Uma tradução ruim não é aquela que é diferente da minha.
Como eu já disse em outras oportunidades, se eu der um texto para 3 tradutores, nós vamos ter 3 traduções diferentes. Muito dificilmente vão sair 3, acho que impossível sair 3 traduções idênticas num texto complexo. Então, não significa que uma seja ruim e a outra seja boa. Não é isso. Se alguém traduz diferente de mim, não significa que a tradução dessa pessoa é ruim. Não mesmo. O que faz uma tradução ruim? É um texto truncado, que o leitor não vai conseguir entender bem ou vai achar estranho. Uma tradução que tem erros gramaticais. E aí, quando eu digo erros gramaticais, são erros no corpo do texto, e não para marcar a oralidade, não escolhas conscientes para isso. Traduções de expressões idiomáticas ao pé da letra, que acabam não fazendo sentido em português. Se é uma expressão idiomática, a gente tem que saber, existe alguma equivalente aqui? Existe, legal, vou usar essa, mesmo que não tenha nada a ver, as palavras não tenham nada a ver. Ah, não tem, então vou traduzir só pelo significado. E também traduções erradas, que demonstram que a pessoa não conseguiu compreender bem o texto de partida. Isso constitui uma tradução ruim. Agora, uma tradução diferente da minha, fulano traduziu isso, eu não traduziria assim. Isso não significa que a tradução dele está ruim e nem que está errada, ela só está diferente. Gente, na hora da edição do vídeo eu vi que ficou enorme, vocês não iam ter paciência de ver até o final. Então eu resolvi dividir em 2, tá? Nesse que vocês acabaram de assistir, eu falei sobre a tradução ruim, e no próximo vídeo eu vou fazer a contrapartida e vou falar o que eu considero uma boa tradução. Então, eu já queria pedir para vocês deixarem o like de vocês, aproveitem e se inscrevam no canal para vocês receberem notificação dos próximos vídeos. E por hora eu vou ficando por aqui. Beijo grande para vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!